A maioria dos pais tenta corrigir o comportamento da criança sem olhar se ela já amadureceu para aquilo. Quer que a criança tenha autocontrole, mas impediu a frustração. Quer autonomia emocional, mas impediu a autonomia física. O amadurecimento humano tem uma ordem e ele não começa na emoção, ele começa no corpo. Calma que você já vai entender. Cada fase da infância prepara para a próxima. Quando o adulto impede uma etapa, o problema não some, ele aparece lá na frente. Nessa série eu vou te mostrar o mapa do amadurecimento, de 1 aos 12 anos. Em cada vídeo você vai entender o que a criança precisa viver, o que essa fase constrói e o que acontece quando o adulto superprotege. Não é método e não é técnica, é sobre amadurecimento. Agora que você entendeu a lógica do amadurecimento humano, vamos começar do começo, porque tudo começa no corpo. De 1 a 2 anos, a criança aprende com o corpo. Ela precisa cair, levantar, andar descalça, subir no sofá, empurrar, puxar. Ela come com a mão, joga objetos no chão, ela explora tudo. Isso não é bagunça, é cérebro aprendendo. Essas experiências constroem força muscular, equilíbrio, coordenação grossa e confiança corporal. Quando o adulto impede esse aprendizado, dizendo, por exemplo, vai cair, não sobe, deixa que eu faço, o corpo não amadurece. E o resultado aparece depois, como atraso motor, insegurança e dependência. Essa fase prepara para a próxima e é aqui que nasce o eu consigo. Dos 2 aos 3 anos, a criança precisa fazer sozinha. Subir escada, tirar sapato, tirar roupa, comer com colher, mesmo fazendo sujeira. Precisa guardar os brinquedos e dizer não. Isso não é desafio, é identidade se formando. Essas experiências constroem coordenação motora fina, autonomia inicial e o eu consigo. Quando o adulto apressa ou faz tudo pela criança, a mensagem é clara: você não é capaz. E isso cria insegurança e dependência. Essa fase prepara para a próxima. Aqui nasce a iniciativa. Sem essa etapa, a próxima fica comprometida. Dos 3 aos 4 anos, a criança precisa testar limites. Correr, subir, brincar de faz de conta, desobedecer para ver a reação. Isso não é birra, é desenvolvimento. Essas experiências constroem imaginação, consciência emocional e noção inicial de regras. Quando o adulto reprime tudo, a criança não aprende limite, aprende medo ou aprende confronto. Essa fase prepara para a próxima. Aqui nasce a base da organização. Dos 4 aos 5 anos, a criança começa a se organizar. Jogos com regras simples, desenhar, recortar, contar história e ajudar em pequenas tarefas. Ela aprende a esperar a vez. Isso constrói coordenação fina, atenção sustentada e sequência lógica. Quando o adulto faz tudo pela criança, ela não aprende a se organizar. Ela aprende a depender. Essa fase prepara para a próxima. Aqui nasce a base da frustração tolerável. Dos 5 aos 6 anos, a criança aprende a seguir regras. Jogos estruturados, horários, organizar materiais, terminar as tarefas e aceitar perder. Isso constrói funções executivas, autocontrole e disciplina interna. Quando não existe rotina, a criança se perde. Sem regra externa consistente, não nasce a regra interna. Essa fase prepara para a próxima. Aqui começa a convivência social. E quando essa base está construída, o desenvolvimento avança. Dos 6 aos 7 anos, a criança começa a se comparar. Ela observa o outro, percebe quem faz mais rápido, quem acerta mais, quem recebe elogio. Erra, tenta de novo, pede ajuda e começa a lidar com feedback externo. Isso constrói autoimagem. A criança passa a entender no que ela é boa, no que ainda precisa treinar e que errar faz parte do processo. É assim que se constrói persistência e tolerância ao erro. Quando o adulto sustenta o erro como parte do caminho, a criança aprende a tentar de novo sem desmoronar. Mas quando o adulto compara demais,
O efeito é o oposto. A criança não aprende a se desenvolver, aprende a se defender. Surge ansiedade, medo de errar e necessidade de aprovação constante. Essa fase prepara para a próxima, porque só quem constrói autoimagem segura consegue assumir responsabilidades depois. Dos 7 aos 8 anos, a criança começa a assumir responsabilidades. Ela passa a cuidar da mochila, do material e de pequenos compromissos do dia a dia. Começa a cumprir combinados e a lembrar do que precisa fazer. Isso constrói planejamento simples e organização mental. A criança aprende a antecipar, a se preparar e a entender que o que ela faz hoje impacta o que acontece depois. Quando o adulto controla tudo, arruma a mochila, lembra de tudo e resolve antes que a criança esqueça, esse treino não acontece. Pais controladores atrasam a autonomia. O efeito aparece depois. A criança não confia na própria capacidade e espera sempre alguém dizer o que fazer. Dos 8 aos 9 anos, a criança aprende a se relacionar. Ela passa a resolver conflitos, negociar, trabalhar em grupo e lidar com pessoas que pensam e agem diferente dela. Isso constrói empatia e comunicação. A criança começa a perceber o impacto do próprio comportamento no outro e aprende a se expressar sem agredir. Quando o adulto interfere o tempo todo, resolvendo conflitos, tomando partido e protegendo de todo desconforto, esse treino não acontece. E sem perceber, gera dependência. O efeito aparece depois. A criança não aprende a resolver sozinha e precisa sempre de um adulto para mediar as relações. Essa fase prepara para a próxima, porque só quem aprende a conviver consegue se posicionar com segurança mais tarde. É assim que nascem as relações mais maduras. Dos 9 aos 10 anos, a criança aprende a se posicionar. Ela começa a defender opiniões, a discordar com argumentos e a assumir erros sem desmoronar. Isso constrói identidade e pensamento crítico. A criança passa a entender quem ela é, o que pensa e o que considera justo. Quando o adulto silencia ou invalida, o treino não acontece. A criança não aprende a se posicionar, aprende a se calar ou enfrentar. O efeito aparece depois. Submissão excessiva ou rebeldia constante são respostas para esse silenciamento. Essa fase prepara para a próxima, porque só quem pode se posicionar consegue se auto-organizar depois. É assim que começa a autonomia emocional. Com essa experiência consolidada, a próxima fase se torna possível. Dos 10 aos 11 anos, a criança aprende a se organizar sozinha. Ela começa a planejar tarefas, a cumprir prazos e a refletir sobre escolhas e consequências. Isso constrói funções executivas avançadas e responsabilidade real. A criança aprende a priorizar, a se preparar e a sustentar o que decidiu fazer. Quando o adulto controla tudo, lembrando prazos, organizando tarefas e decidindo tudo pela criança, esse treino não acontece. Controle excessivo enfraquece o adulto futuro. O efeito aparece depois. A criança até funciona, mas depende sempre de alguém para organizar sua vida. Essa fase prepara para a próxima, porque só quem aprende a se auto-organizar consegue atravessar a adolescência com mais equilíbrio. É assim que começa uma adolescência mais saudável. Dos 11 aos 12 anos, a criança lida com emoções mais intensas. Ela questiona regras, busca privacidade, começa a assumir as consequências das próprias escolhas e quer ser levada a sério. Isso constrói autorregulação emocional, identidade sólida e responsabilidade emocional. A criança passa a entender o que sente, por que sente e como lidar com isso. Quando o adulto se afasta demais ou controla tudo, o treino não acontece. Adulto ausente gera insegurança, adulto controlador gera conflito. Aqui, o papel do adulto muda. Não é mais controlar, é orientar, sustentar e estar disponível. Esse é o fim do mapa do amadurecimento, mas é o início de um adulto mais equilibrado. Se você chegou até aqui, já entendeu uma coisa essencial. O comportamento da criança não se corrige isoladamente. Ele é uma consequência do amadurecimento que veio antes. O erro mais comum dos pais é tentar resolver o que está aparecendo agora sem olhar se a base já foi construída. A criança não se organiza, talvez nunca tenha treinado responsabilidade. Não se controla, talvez nunca tenha vivido frustração. Não se posiciona,
talvez nunca tenha sido escutada. Usar o mapa do amadurecimento não é decorar fases, é mudar a pergunta. Em vez de perguntar por que meu filho faz isso, se pergunte o que ele ainda não viveu, o que está faltando de aprendizado. Então você vai fazer assim. Primeiro, localize o seu filho no mapa. Segundo, entenda o que essa fase precisa viver. Terceiro, observe se você está impedindo por medo, pressa ou culpa. E quarto, crie espaço para prática, não para discurso, para treino. Mas existe uma parte que é totalmente sua. A criança só amadurece em ambiente estável, previsível e respeitoso. Se o adulto muda o tom, muda a regra conforme o humor, grita ou ironiza, a criança não amadurece, ela se defende. E quando falamos de consequência, ela precisa ser sempre a mesma. Mas não no sentido de punição automática. Ela precisa ser sempre coerente com o que aconteceu. Se a criança não guardou o brinquedo, a consequência é não poder brincar depois. Se não cumpriu o horário, perde o tempo da atividade seguinte. Se falou com desrespeito, a conversa para até ela reorganizar a forma de falar. A consequência precisa ensinar e não punir. Quando ela é exagerada, gera medo. Quando não existe, gera desorganização. Mas quando é coerente e previsível, gera amadurecimento. Criança não amadurece porque entende, amadurece porque vive, e vive dentro de limites claros. Quando você entende as fases, você ganha paciência, porque para de cobrar entendimento de quem ainda não amadureceu, para de enxergar comportamento como afronta e para de acelerar porque outra criança já faz. Cada fase tem um tempo e cada cérebro tem um ritmo. Quando você respeita essa ordem, cria um ambiente estável e sustenta consequências coerentes. A educação deixa de ser guerra e vira condução. O mapa do amadurecimento não cria filhos perfeitos. Cria adultos mais equilibrados e muda principalmente o olhar da mãe. Como você viu até aqui, a rotina não é organização de agenda. Rotina é estrutura para o cérebro. Agora vamos para o concreto. De 1 a 2 anos, o cérebro ainda não tem noção de tempo. Então, rotina aqui é repetição. Acordar mais ou menos no mesmo horário, comer no mesmo lugar, explorar o ambiente todos os dias, o banho e a soneca em momentos previsíveis e o ritual de sono sempre igual. Não é sobre ensinar, é sobre repetir. Dos 3 aos 4 anos começa o eu faço, mas ainda não existe autocontrole consolidado. Então, é autonomia com condução. A criança ajuda a guardar, participa de pequenas tarefas, ajuda a colocar a mesa, tem horário para brincar e depois guardar. Você conduz e ela participa. Dos 5 aos 7 anos começa a responsabilidade leve. Arrumar uma cama simples e fazer uma tarefa curta todos os dias. Tempo livre com começo, meio e fim. E preparar o que vai usar no dia seguinte, por exemplo. Aqui a consequência precisa ser sempre igual, porque constância ensina organização interna. Dos 8 aos 10 anos entra causa e consequência de verdade. Checklist visível, uma listinha de tarefas, organização de material e planejamento do dia. Tela com começo, meio e fim. De preferência um filme na TV, sem vídeos curtos. Agora, a criança já começa a entender o impacto das próprias escolhas. Dos 11 aos 12 anos, você começa a soltar. A criança pode fazer o planejamento semanal e cumprir pequenas metas. Pode também participar nas decisões da casa e revisar o que precisa ser feito. Aqui, você deixa de controlar e começa a treinar autonomia. Percebe? Não é sobre controlar a criança, é sobre estruturar o ambiente certo para cada fase. Quando a rotina é previsível, o cérebro amadurece. Se você assistiu até aqui, você percorreu toda a sequência do amadurecimento humano de 1 a 12 anos. Isso não é pouco, porque quando existe direção, a educação muda. O mapa do amadurecimento não é sobre controlar comportamento, é sobre entender o que precisa ser vivido antes de ser cobrado. E quando o adulto respeita essa ordem, o conflito diminui e a criança se desenvolve. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com quem educa ao teu lado e lembre-se, criança não amadurece porque entende, amadurece porque vive.
E é o adulto quem sustenta o ambiente onde isso acontece. Até a próxima!